Luxo, dourados, cristais, Boisserris. Roberta Buffon reinventa o estilo clássico palaciano em projeto de apartamento na Beira-Mar Norte. Confira o resultado. Roberta, perfil desses clientes e o briefing que eles passaram aqui, o que eles pediram quando chegaram no escritório. Então, Gisela, esse apartamento ele é de um casal jovem que tem 2 filhos pequenos, um de 2 e um de 5 anos. E eles nos trouxeram o melhor briefing que um arquiteto pode receber, que é: faz o apartamento dos teus sonhos. Então, como a gente tem aqui um apartamento num prédio muito antigo que precisava de uma reforma completa, tanto na estrutura, na parte de hidráulica, elétrica, quanto na divisão, no layout novo, a gente pôde fazer esse projeto passo a passo, muito bem pensado. Vamos abrir um parêntese aqui para falar desses apartamentos antigos, que já são projetos com marca registrada do teu escritório. Você adora esses apartamentos antigos? Adoro. São espaços muito mais generosos, não, Roberta? Exatamente. Descobrir um apartamento assim é uma grande sacada. Eu adoro por vários motivos, Gisela. Primeiro, eu brinco que são os apartamentos à la Sorro, né? Que por fora a gente acha que não é nada e quando entra é uma surpresa, é um espetáculo. Eu adoro esse fator surpresa na vida. Então, assim, a vantagem, primeiro, que a gente pode trabalhar a planta exatamente como a gente quer, porque são apartamentos que não tem colunas, não tem pilares, tem lajes grossas, então a gente consegue passar toda a tubulação subterrânea. E segundo, que as dimensões de todos os cômodos de um apartamento desse são muito mais generosas. Aqui você trocou todos os revestimentos de piso, Roberta? Tudo, é bem daquela obra que eu adoro, que a gente começa passando o trator e vai. O piso, a gente sempre combinou que ia usar a paleta cinza, preto e branco, então eu queria um piso que fosse moderno, bom, prático, que não onerasse muito essa obra. Então eu fiz esse tapete de mármore marcando o eixo de divisão das salas e no restante a gente usou um porcelanato cinza num tamanho bem generoso, mas com essa pegada neutra e moderna que o apartamento exigia. Gesso liso, básico, eu não sou muito a favor de gessos trabalhados, rebaixo o mínimo possível para garantir um pé direito alto, somente para embutir a iluminação e a gente tem ali algum detalhe escondendo algumas vigas. Aposta ousada, aqui as portas cinza. Isso. Eu acho que trabalhar com cores fortes como o cinza e o preto requer habilidade. A gente tem que cuidar muito para que não pese o ambiente. Mas quando a gente consegue trabalhar de uma maneira bacana, essas cores elas dão um aconchego incrível pro ambiente. Negro também nas paredes. Outra aposta ousada, combinado aí com o Boisserris. Essa foi uma aposta bem ousada. Eu adoro Boisserris. E aí eu olhei essas Boisserris brancas com detalhes dourados numa foto que eu tinha de referência de um espaço no exterior e eu falei, meu Deus, eu amo. Mas ela precisa de destaque, então veio a ideia do fundo preto, é uma ideia ousada que a minha cliente abraçou. E aí a gente precisava ter um contraponto para que tudo isso não pesasse. Então vieram os sofás brancos de veludo, bem simétricos, fazendo esse eixo na sala, que deu esse equilíbrio para a parede preta. Veio esse aparador com chanfrado, em dourado, Isso. Glamour urgente. O glamour urgente. Adoro isso também, Gisela, porque é uma brincadeira que a gente faz e que a gente pode usar o trabalho de grandes artistas, grandes artesãos do nosso estado. Que ele é um aparador super simples, desenhado por nós, feito em marcenaria, mas todo revestido com folha de ouro por um artista local. Abrindo outro parêntese aqui para falar do Recamier. É um Recamier, não é uma chaise longue. Esse é um programa para iniciados, não para iniciantes. Falando nisso, Roberta, aqui temos clientes iniciados em decoração, gente que sabe abraçar ideias diferentes.
Isso é importante também, Roberta? Isso é fundamental, porque às vezes as pessoas não entendem que para ter um projeto com esse resultado final, a gente precisa de uma pessoa que confie em você, que saiba o que está fazendo, que não tenha medo de ousar, que aposte em coisas novas, porque com parede bege, é difícil a gente conseguir uma coisa realmente diferente, uma coisa realmente exclusiva. Então, quando a gente tem um cliente que sabe o que é bom, que gosta do que é bom, que investe no que é bom. E que conhece? Conhece e que ainda te dá asas para voar, nossa, aí o céu é o limite. Você trouxe junto a esse Recamer um par de mesas, importante isso também para vencer o vão, Roberta? A proporção realmente é uma arte e ela faz a casa ficar linda ou não. Então aqui a gente tem uma sala que é assimétrica, difícil de trabalhar com esse formato de planta, mas então a gente foi por um caminho fácil, que é um caminho de vencer os vãos de uma maneira proporcional. Mais uma vez, feito à mão, desenhado, essas mesas são projetos as duas com projeto nosso, revestimento de pastilha de madrepérola, uma peça feita exclusivamente para essa obra, e assim a gente consegue trazer a beleza, mas também a proporcionalidade e a função, que é o mais importante de uma casa. Tudo vai conversando, né? Então eu falo assim, no living da TV, no home theater, a gente tem uma base clássica, que são as boiseries, mas uma mobília extremamente moderna. E ali eu consegui o meu equilíbrio high-low. No living da lareira é o oposto. Eu tenho uma base moderna, que é a lareira super reta, super espartana, com um material que é moderníssimo, limestone. E aí eu consegui então manter o equilíbrio jogando essa Recamier feita à mão, entalhada, folhada a ouro, que é uma joia, para também trazer sempre esse meu clássico e moderno de uma maneira muito sutil. Cortina, Roberta. Adoro. Tem uma batida de moda? Adoro. Eu vi alguma coisa semelhante na sua saia. É quase a minha saia. E quem sabe eu sou capaz de pegar uma cortina dessa e ainda colocar como saia. Vestiu a cortina e partiu. E foi. Hashtag. Eu adoro essas brincadeiras. Mais uma vez, não é uma cortina. Por que uma cortina tem que ser só uma cortina? Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser desenhado, tudo pode ser bonito. Então aqui eu tinha um paredão enorme, eu precisava de uma cortina clara para poder compensar essas paredes cinzas e pretas. Só que eu não queria uma cortina branca e sem graça. Então a gente colocou um debrum bem à la Chanel para dar essa bossa e esse charme para a cortina. Escolhas de peças soltas da sala de jantar. A sala de jantar foi um pedido da minha cliente que tivesse um ar bem palaciano. A sala de jantar é um ambiente que ela merece ganhar essa ostentação. O lustre daí foi o oposto. Para não ficar pesado demais, eu sugeri para minha cliente que a gente usasse sim um lustre de cristal, mas com um desenho sem pingentes, numa linha bem reta, bem contemporânea, para não ficar over em função das cadeiras. Tem uma pegada de moda no desenho das cristaleiras? Total. Eu adoro as geometrias, adoro a época Art Deco, todo mundo sabe, a minha época preferida na arquitetura. E essas linhas sempre retas, mas se encontrando, formando desenhos, eu adoro por tudo. Seja tecido, seja marcenaria, seja na minha roupa, eu adoro. Na outra parede, um Fukuda. Um Fukuda sempre presente também, eu adoro esse fundo branco, essa cara moderna para trazer um pouquinho de ousadia para um ambiente mais clássico. Essas portas de correr também são bem favoráveis. Aqui a cozinha pode ficar integrada ou não com a sala de jantar, dependendo da conveniência dos clientes. Exatamente. Eu costumo falar que cozinha integrada ao living funciona em duas situações, na revista e na novela. Eu acho muito bacana a gente ter as duas possibilidades. Ter a possibilidade da integração, mas que quando o momento do serviço e da função da casa esteja acontecendo, a gente tem essa possibilidade de fechar. Cinza entrou na cozinha também. Cozinha branca não vi mais no seu portfólio. Não existe, faz tempo já. É porque eu penso muito assim que a cozinha, ela tem que ser uma continuação da sala. Ela não pode, hoje em dia, principalmente, que as pessoas estão com esse hábito gostoso de receber em volta do fogão, ela não pode mais ter uma cara de cozinha, ela tem que ser a continuação do estar, do living. Então eu trouxe a mesma cor da laca cinza,
levei os espelhos, as cristaleiras desenhadas, tudo muito parecido com a sala, com certeza numa pegada mais simples, mais prática e funcional como a cozinha requer. E ali então a brincadeira ficou por conta do fundo da parede, que a gente usou um painel em fórmica bronze, que foi também uma outra aposta bem ousada que a cliente abraçou e deu esse ar moderno para a cozinha. Essas cadeiras já são uma marca registrada do escritório, esse modelo de cadeira? Isso. É uma cadeira que eu desenvolvi em conjunto com uma cliente minha muitos anos atrás. Eu já usei ela em alguns projetos de vários tamanhos, várias texturas. Ela funciona muito bem para a cozinha porque, além de confortável, ela é bem prática, material super fácil de limpar e fora que é um charme. Feedback dos clientes, o que esse projeto representou no portfólio do escritório, Roberta? 10 anos em Florianópolis trabalhando? 10 anos, exatamente. Final do ano passado nós completamos 10 anos de Florianópolis e eu fico feliz demais, Gisela, porque assim, ano a ano a gente conquista maturidade profissional, uma equipe sempre muito empenhada, cada vez mais capacitada. E eu vejo que essa energia que a gente traz do escritório, a gente deixa na casa do cliente e fica. Essa casa foi inaugurada com petit comité pra gente, então isso é sinal de que o cliente realmente teve seu sonho alcançado e que a gente pode, através da arquitetura, por que não, levar a felicidade, o sonho e as coisas boas para casa dos outros. Fala da arquitetura no momento econômico do país. Fala-se muito da crise. Não tem como fugir desse assunto. Exatamente. O que acontece com o escritório de arquitetura nesses momentos? Roberta, a gente já falou sobre isso em 2008, uma crise que aconteceu isso. Não tão grande quanto exatamente. essa. E a gente pensa assim que a arquitetura, de certa forma, é um serviço supérfluo, a arquitetura de interiores, que as pessoas se contêm mais nesse momento. O que acontece de fato com o mercado? Você acha? Olha, na minha humilde e leiga opinião, eu vejo assim, a gente tem que pensar sempre como uma coisa macro, uma visão de um todo. Eu acho que tudo caminha junto. Até uma vez eu conversei contigo sobre isso. Economia, política, serviços, arquitetura, tudo anda junto e claro que uma coisa é reflexo da outra. Então eu acho que esse é um momento para a gente realmente adequar o projeto à realidade do nosso país. Eu vejo que hoje em dia, os nossos clientes hoje são de alto luxo, de alto grau de exigência, mas inclusive nesses clientes não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para coisas descartáveis, não tem mais espaço para coisas que não são perenes, porque tudo é muito caro. Então a gente tem investido muito no pouco e bom, no que a pessoa vai adquirir hoje e que realmente vai levar para ela. E toda essa parte de obra, de serviço, eu vejo assim, a gente tem que enxugar para que seja o mais profissional possível, porque realmente nos dias de hoje acabou o espaço para gasto sem necessidade, para desperdício. É uma coisa que o escritório tem que se adequar, desde projeto de iluminação, com lâmpada econômica, porque a conta de luz está alta, até nos materiais de luxo, sim. A gente trabalha com materiais importados, caríssimos, mas a gente precisa realmente ter essa consciência de que tudo que está ali tem que durar por muitos anos, para que aquele investimento que a pessoa faça hoje seja compensado ao longo da vida. A crise econômica não é no Brasil, é uma crise mundial. Os reflexos da crise aparecem também nas linhas da arquitetura, Roberta. Elas tornam-se mais opulentas ou mais rígidas em função de uma crise? As pessoas querem mais opulência para até escapar um pouco do momento? Com certeza, se a gente pegar toda a história da arquitetura, seja a arquitetura dos séculos 18, 19, até a nossa arquitetura, né, do século passado, 20, quando a gente sai do Art Nouveau para ir para o Art Déco, que foi toda aquela mudança do rococó e do exagero, e limpou tudo, porque as pessoas estavam assim, né, naquela época de guerra. Então eu vejo que isso está sempre muito refletido. E é uma coisa incrível também, Gisela, porque eu vejo muito a casa é o templo sagrado da pessoa. E mesmo em crise, eu vejo que as pessoas hoje, elas continuam fazendo casas lindas e querem casas lindas,
porque é como se aqui ela pudesse se refugiar de todo o problema que está lá fora, como se aqui fosse o porto seguro dela. Então eu vejo que as pessoas hoje elas estão reticentes com alguns investimentos, mas com a casa não. Porque é como se aqui fosse o único bem sagrado e aqui que ela fosse repor e se recarregar para enfrentar tudo que está lá fora. A troca do barco, a troca do automóvel fica para frente. Pode ficar para frente, mas a casa eu tenho percebido e sinto que as pessoas continuam investindo, continuam querendo fazer casas lindas, porque cada vez mais se prova que é um bem eterno, perene, e a gente precisa combinar, é o único lugar que a gente realmente vive os momentos de amor, de felicidade e se recarrega dos problemas lá fora, dentro de uma casa. Contatos da arquiteta Roberta Buffon e de outros profissionais e fornecedores no nosso site caseciatv.com.br.